Boa tarde, minha galera. Boa tarde, dia de Botafogo e Ceilândia. Vamos atualizar algumas informações, não só sobre o jogo, mas também sobre John Textor, Liga Brasileira, Zahavi. Tem algumas novidades aí. Sobre o Botafogo e Ceilândia, a relação divulgada pela imprensa, pela assessoria de imprensa do Botafogo. Temos algumas novidades, né? Jogadores relacionados pela primeira vez. Temos ausências que não imaginávamos e também retornos a essa relação, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. E eu prometi, né, cara, que eu faria uma live na manhã desta quinta-feira. Por motivos de internet, né, cara, como eu falei, por alguns motivos aí pessoais e de trabalho, eu não tô no meu estúdio, né, no nosso querido estúdio lá em Niterói, eu tô aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e aí, portanto, aqui a internet deu uma oscilada hoje, né, e eu não tenho tanto controle sobre isso, portanto, eu não pude realizar a minha live aqui na manhã desta quinta-feira, mas de qualquer maneira, eu tô corrigindo, tô tentando consertar essa situação, contornar. Nesse momento, um vídeo para vocês não ficarem desatualizados, que tem muita coisa acontecendo, e nesse momento meu amigo Fabiano Bandeira tá fazendo uma live também no canal dele, então vocês não ficam desinformados, vocês ficam informados por ele, e um pouco mais tarde, por volta de umas 2, 3 da tarde, a gente chega aqui para trocar uma ideia rápida, fazer esse pré-jogo, antes de ir lá pro Newton Santos. Botafogo e Ceilândia se enfrentam às 9h30, beleza? E a partir de amanhã, talvez, a gente já possa voltar lá para o nosso estúdio em Niterói. Lembrando, né, cara, comentei o jogo da Copa do Brasil aqui perto, né, Corinthians e Portuguesa, muito por conta disso. Também fiquei aqui pela Barra da Tijuca e por alguns outros assuntos, mas vamos falar de Botafogo, que é o que importa. Apenas estou dando uma satisfação para vocês que pedem aí, pô, tem que melhorar algumas coisas, pá. É uma questão pessoal, rapaziada. Vamos lá. Primeiro de tudo, né, importante a gente ressaltar o que está acontecendo sobre o John Textor, um posicionamento do americano honorário do Botafogo, né, e a assessoria de imprensa do Botafogo divulgou o seguinte: o Botafogo informou que John Textor irá se reunir nesta semana com lideranças do futebol brasileiro de todos os grupos, seja o que é favorável ao formato atual e o que é contrário, né, ao formato, para debater sobre a constituição de liga, né, da Libra. Textor pretende compartilhar suas visões, aprofundar a avaliação das propostas e buscar um entendimento que melhor colabore para o futuro do futebol no país, aderente às expectativas do clube. Tá legal? O que eu penso sobre isso? Tá? Primeiro que o Botafogo ele se coloca como o grande mediador, né? Nasce aí um terceiro, eu não vou dizer grupo, né, mas uma terceira ideia dentro desse contexto da Libra. Temos aí os favoráveis nas cotas atuais, 40% igual, 30% rendimento, 30% audiência, que é o pessoal com o Flamengo, os paulistas, né, que são Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Corinthians, né, e nós temos aí também a situação, e o Palmeiras, né, evidentemente, Ponte Preta, Cruzeiro, Vasco e América Mineiro, né, nessa aba concordando. Contrário, você tem ali alguns clubes do movimento Forte Futebol, Cuiabá, Juventude, Goiás, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Avaí, né, além do Fluminense, que se uniu a esses clubes pedindo 50% de visão igualitária, 25% por rendimento, 25% por audiência e algumas outras discordâncias. Botafogo da Série A, Botafogo, Atlético Mineiro e Internacional ainda não tiveram uma posição nem para um lado nem para o outro. Atlético Mineiro e Inter estão um pouco mais reclusos, não estão falando nada publicamente. O Botafogo, pela primeira vez, se posiciona publicamente. Segunda, né? A última tinha sido com o Jorge Braga, falando que queria encontrar uma solução. E agora o John Textor vai aparecer, vai se reunir com um grupo do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, e também vai se reunir com o Atlético Paranaense, Cuiabá, Fluminense, né, para tentar apresentar alguns pontos e tentar ligar o que pode ser feito para que as partes comecem a falar a mesma língua. De bônus, eu entendo que isso pode ser um ótimo caminho para mediação, certo? Eu vejo dessa maneira. Só um minutinho, rapaziada. Deixa eu resolver um negócio aqui. Pronto. Não estava carregando aqui. Mas eu vejo como uma ótima maneira de você mediar essa situação, porém, acho que o John Textor vai encontrar uma dificuldade que talvez ele nunca tenha encontrado na vida dele em relação a pensamento coletivo no futebol.
se ele já foi a alguma reunião da Premier League, alguma reunião de cotas de TV, né, de transmissão de TV na Inglaterra, na Bélgica, nos Estados Unidos. Eu não tenho dúvida que esse vai ser o grande desafio dele, certo? Tentar fazer gente que pensa em si mesmo, sempre, ininterruptamente, tentar fazer esse cara que só pensa nele enxergar o outro lado. Isso é muito difícil e eu diria que é inédito no futebol brasileiro se alguém fizer. Se o Textor conseguir fazer todas as partes conversarem e chegarem a um comum acordo, esse cara realmente vai revolucionar o futebol brasileiro, tá? Mas, sem empolgação, eu acho que ele vai ter muita dificuldade, tá legal? Continuando, outra informação pontual da assessoria do Botafogo é que o Núcleo de Saúde e Performance, né, cara? Núcleo de Saúde e Performance, vocês entendam como o Departamento Médico do Botafogo. Ele divulgou o seguinte, né? Oficialmente, esse núcleo informou que ele não vai mais dar prazos, né, publicamente via imprensa de recuperação de atleta. Por quê? A justificativa do Botafogo é de que o Botafogo não quer dar munição, né, para os adversários para saber como que está sendo feita essa preparação e se esses jogadores eles vão estar aptos para os próximos jogos. O Botafogo quer tornar esse tratamento, digamos que secreto, e apenas informar: o atleta está evoluindo da lesão tal, certo? Então, é uma escolha que o Botafogo tem. Cada clube tem a sua escolha, né, a sua forma de escolher. O Palmeiras, por exemplo, é um clube que ele coloca a lesão lá em cima, né? Ele coloca o jogador só vai se recuperar em 3 meses. Aí o cara volta em 1, todo mundo elogia, né? Então, é um pouco disso. E agora a gente fala dos relacionados, antes da gente falar aqui um pouquinho sobre Zahavi, tá legal? Vamos lá. Relacionados para o jogo, e eu tenho algumas preocupações. Barreto, Chay, Daniel Borges, Del Piage, Diego Gonçalves, Diego Loureiro, Douglas Borges, Erisson, Hugo, Joel Carli de volta, Canu, Kaique, Klaus, Lucas Fernandes, Lucas Piazon, Matheus Nascimento, Nico Ramalainen, Patrick de Paula, Riquelme, Saravia, Tietê, Vitor Sá e Vinícius Lopes, tá legal? Primeira situação que a gente já identifica: Gatito não está na lista, né? Não sei se poupado, claro, óbvio que é poupado, né? Mas não sei se ele tá com dores e tal, mas fato é que ele não agarra agora contra o Ceilândia. A gente vai ficar entre Diego Loureiro e Douglas. Eu acho um erro, acho que o Gatito deveria agarrar. Se ele não tá com nenhuma dor, não tô com dor no joelho e tal, aí tudo bem, né? Mas se ele não está, ele deveria agarrar. Essa é a minha opinião, né? E se não for o Gatito, eu daria uma oportunidade para o Douglas Borges, que não agarra desde o ano passado, quer dizer, no Campeonato Brasileiro, ele agarrou uma vez no Campeonato Carioca, foi mais seguro que o Diego Loureiro, e eu acho que a margem de erro com o Douglas Borges foi menor. O Douglas, ele errou algumas vezes na Série B ano passado, já foi para o banco. O Diego errou inúmeras vezes e continuou como titular. Então, acho que nada mais justo você dar uma oportunidade para o Douglas nesse momento. E a novidade, né, além do Riquelme voltando aí para a lista, né, tudo mais, o Joel Carli de volta à relação, e eu vejo aqui que pelos atletas que estão relacionados, você pega ali o Joel Carli, o Canu e o Klaus de zagueiros, tá? Eu particularmente penso que a gente pode ter uma zaga Joel Carli e Canu hoje, tá bom? E o Nico Ramalainen entrou no bid. A gente fez um vídeo aí na madrugada de ontem para hoje, ele entrou no bid e o Nico vai poder atuar. Não sei se ele vai ser o titular, não sei se ele vai manter Saravia e Borges, acho que ele vai querer poupar alguém, só que provavelmente o Hugo entra como titular, né, cara? Não sei, e vamos ver se o Nico entra no decorrer da partida. Eu acho que nada melhor que um jogo como esse, a vantagem de 3-0, um jogo contra um time muito mais fraco, que você estrear o Nico, tá bom? E agora uma última situação, né, que eu acho muito importante a gente falar, sobre Zahavi, tá bom? Eu tenho visto aí algumas transmissões, principalmente da TV, de pessoas que cobrem o Botafogo, e muitas delas já estão falando em tom como se tivessem informações, vamos dizer, privilegiadas do que está acontecendo. Eu vi lá o Central da Bola, né, que é uma live que acontece todos os dias, né, no canal no YouTube do GE, e as pessoas que cobrem o Botafogo estavam lá falando que novidades de contratação podem acontecer nos próximos dias. Muito provavelmente estamos falando aí de Eran Zahavi, que fez a sua despedida no clube holandês, no PSV, ontem com gol, fez a sua despedida da torcida, ainda tem mais uma rodada fora de casa, né? E depois ele vai dar uma resposta pro Botafogo. E aí a gente teve um pequeno spoiler, né, cara, de uma coisa que é bem interessante. É aquilo, né, cara?
Pode ser uma mínima cordialidade aí para você dar boas-vindas caso ele venha, mas pode ser uma informação privilegiada de uma comunidade que é muito unida, né, que a gente está falando da comunidade judaica, né? E uma das grandes preocupações do Zahavi, né, no próximo destino que ele vai ter, é a intolerância religiosa, né, cara? É a situação desse aspecto antissemita, né, que amedronta muita gente. E ele passou por algumas situações dessa, né, de invasão de casa, né, de recados em relação a isso, a movimentos antissemitas na Holanda, né, e ele pensa duas vezes antes de ir para alguns lugares. E a comunidade, o pessoal da comunidade, da federação, né, a Federação Israelita do Rio de Janeiro, né, pessoas que se unem, né, que são descendentes de israelenses por si só, imigrantes vieram para o Brasil. Essas pessoas, na verdade, foi uma carta que ela foi escrita pelo presidente dessa federação, e essas pessoas estão aí dando boas-vindas ao Zahavi, dizendo, né, no primeiro parágrafo, em alto e bom tom, que ficaram felizes ao saber do fechamento do atacante israelense com um clube do Rio de Janeiro, certo? Então, isso na minha opinião, cheira mais a informação de que as coisas estão caminhando para um lado de proximidade do que propriamente numa suposição. No restante do texto se fala sobre as qualidades do Rio de Janeiro, né, e que vocês tem local onde você vai ter a segurança máxima para que nada disso aconteça, que o povo do Rio de Janeiro é muito cordial, muito, como é que eu posso dizer, dócil e receptivo com a comunidade judaica, né, que aqui ele não vai encontrar problemas que ele encontrou na Europa, por exemplo, né, e assim, na minha opinião, é um fato, né? Você tem um movimento antissemita muito pior na Europa do que no Brasil. Você quer falar de segurança, de assalto e tal, aí tu fala aqui. Mas em relação ao movimento antissemita, a gente sabe que na Europa é muito pior. E para ele vir tranquilo, né? Que o Rio de Janeiro vai acolhê-lo muito bem, né? E eu concordo com a carta, não sou suspeito para falar que eu sou botafoguense, eu quero muito Zahavi aqui no Brasil, né? Acho que vale pagar esse salário aí na casa, né, cara, de 1 milhão, né? Se a gente pegar aí líquido, que ele pode receber, acho muito válido. Porém, é óbvio que essa situação da segurança pega, principalmente pelo que ele passou lá na Holanda, com a casa dele sendo invadida e tudo mais. Porém, eu acho que aqui no Brasil, cara, no Rio de Janeiro, num local, obviamente ele vai morar num local super seguro, uma segurança máxima, e aqui você não vê esse tipo de coisa em relação a comunidade judaica nesse nível como você tem na Europa. Eu acho que ele vai poder vir tranquilo, e a Federação Israelense, a Federação Israelita, ela elucida isso muito bem, sabe? Então, é uma situação que ela é bem interessante, e pode estar vindo aí essa carta que foi escrita pelo presidente da Federação aí do Rio de Janeiro, israelita, pode estar vindo com uma informação, né? Com imensa felicidade, né? Algo do tipo que ele colocou lá, que recebemos a notícia de que você está caminhando para jogar futebol no Rio de Janeiro. Então, é isso, galera. Vamos esperar. Mas, estamos no dia 12, né? Dia 15 ou 16, após a última rodada do Campeonato Holandês, teremos essa resposta mais concreta. Galera, chegamos ao fim aqui do nosso vídeo. Exatamente agora são 12h11. Esse vídeo deve ir ao ar 12h30, mais ou menos, tá bom? Até eu editar, colocar tudo. Vamos combinar umas 2h30, 3 da tarde, a gente fazendo uma live aqui no canal Brown Fogo, trocando uma ideia rápida sobre o jogo, do jeito que vai dar, né? Com um sinal de internet aqui um pouco prejudicado. Mas é isso. Tchau, gente. Um beijo e fui!